Micro-organismo, vou falar de um vírus. O vírus atravessou a minha primeira barreira de defesa, minha pele, minhas lágrimas, tudo. Atingiu dentro do meu corpo, atuou a minha segunda linha de defesa, ocorreu a fagocitose, tentou eliminar o vírus, só que aí aconteceu a apresentação do antígeno para o meu sistema, para as minhas células do sistema imune específico. Por quê? Porque somente a fagocitose não está dando conta de controlar essa infecção. E aí a minha resposta específica ela precisa atuar. Como é que acontece essa resposta? Então, primeiramente, o que é a resposta adquirida, tá? Relacionada à habilidade do corpo reconhecer e combater agentes patogênicos específicos, tá? Porque a imunidade específica, a imunidade adquirida é específica, porém é mais lenta. Por quê, gente? Porque vai ter que haver uma série de estímulos para que ocorra a produção de anticorpos, para que ocorra o reconhecimento, para que ocorra a formação de células de memória. Tudo isso leva tempo, tá? Levou um tempo, começou a atuar, aí o negócio é certeiro, tudo bem? Então é uma resposta mais lenta, porém é uma resposta específica. E como eu disse, ativou células que ficarão com a memória dessa resposta, tudo bem? Isso permite o quê? Que num segundo contato com esse mesmo antígeno específico, né? Então, num segundo contato com o mesmo antígeno, aí o meu corpo já vai ter a receitinha de como atuar. Ele já vai ter a memória daquilo que ele entrou em contato uma primeira vez. E aí a resposta é rápida. Aí, na segunda vez, a resposta vai ser rápida e específica. Tudo bem? Então, ok. Essa resposta imune adquirida, ela provém da produção de anticorpos, tá? E então, produção de anticorpos, lembrando que os anticorpos são moléculas glicoproteicas que vão atuar contra antígenos específicos, tá? E esses anticorpos, eles podem ser produzidos naturalmente, porque quando o meu corpo foi sensibilizado por um micro-organismo, ele produziu uma resposta, então o meu corpo, minha imunidade adquirida, vai produzir anticorpos específicos contra ele. Então, naturalmente, quando o meu corpo foi sensibilizado. Ou esses anticorpos podem ser produzidos artificialmente, no caso aí de vacinas. Na vacina, o meu corpo, na verdade, recebeu antígenos para que houvesse a sua sensibilização. A parte aí de apresentação de antígenos devido à fagocitose não aconteceu, tá? A gente tem aqui uma molécula de anticorpo, tá? Que é também chamado de imunoglobulina. Imunoglobulinas, gente, são proteínas diversas, dentre elas nós temos os anticorpos. Esses anticorpos, eles apresentam duas porções, vou apontar aqui para vocês. Uma região constante, que é igual para todos, tá? E essa região variável, que é o que vai diferir entre os diferentes tipos de anticorpos. Lembrem-se, anticorpos são específicos, existe um que é produzido para cada tipo de antígeno, tá legal? O que varia? Essa porção, tá? Essa é a porção de ligação do anticorpo a um determinado antígeno. A resposta imune adquirida, gente, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser chamada de humoral ou ela pode ser chamada de celular, tá? A resposta imune celular está relacionada à atividade de linfócitos T citotóxicos ou matadores. Os linfócitos T, pessoal, lembra? Linfócitos podem ser de dois tipos, T ou B. Os linfócitos T, ainda além daqueles natural killer que atuam na imunidade inata, a gente tem os matadores, ou citotóxicos, e os helper, ou auxiliadores. Os linfócitos T matadores, eles vão atuar nessa resposta imune celular, tá? Na imunidade celular.
Esses linfócitos, eles são assim chamados porque eles reconhecem e matam células infectadas por vírus, tá? Qual a função efetora? Rejeição de enxertos, resposta a tumores e tal. Imunidade adquirida humoral deriva da resposta mediada por anticorpos. Então, a celular mediada por linfócitos T matadores que matam células infectadas por vírus. Imunidade humoral mediada por anticorpos, tá? Por que ocorre essa imunidade? Porque células de memória e linfócitos são estimulados a produzirem mais e mais anticorpos que vão atuar contra antígenos específicos. Tudo bem? Esses dois tipos de memória atuam em conjunto e são emparelhadas. Como é que a imunidade adquirida ela atua, tá? Olhem aqui para esse esquema. Então, a gente tem aqui a entrada de um patógeno que contém antígenos no meu corpo, né? Então, os antígenos, como eu já falei, eles estão presentes em vírus, bactérias, protozoários, vermes, ou seja, estão presentes em moléculas ou em moléculas estranhas, tá bom? Os macrófagos, eles vão identificar essas moléculas estranhas e eles vão realizar a fagocitose. Eles reconhecem antígenos específicos? Não, eles reconhecem um conjunto de moléculas que não estão presentes aí nas células do meu corpo. Os macrófagos, então, vão reconhecer esse partícula estranha, vai fagocitar, vai liberar resíduos dessa digestão, dessa fagocitose, e ela vai produzir aí esses restinhos contendo antígenos. E isso pode permitir a apresentação desses antígenos a quem? A linfócitos T, CD4. Os linfócitos T, gente, eles podem, esses linfócitos T, CD4 são os linfócitos T auxiliadores ou helper, bom? Então, os linfócitos T, CD4 ou auxiliadores são os que são apresentados aos antígenos estranhos. O que esses linfócitos vão fazer? Várias coisas. Eles vão ativar, estimular e ativar linfócitos B. Eles vão estimular a produção de células de memória e eles vão estimular linfócitos T, CD8, matadores ou citotóxicos, tá bom? Ativando esses linfócitos T matadores, eles vão ativar a resposta imune celular, tá? Esses linfócitos T, eles vão destruir células infectadas por vírus ou células transplantadas. E os linfócitos B, gente? Estimulou linfócitos B. Esses linfócitos B, eles são importantes para produzir anticorpos. Por quê, gente? Porque esses linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos produzem anticorpos específicos, tá? Os linfócitos B também formam células de memória. Por que é importante a formação de células de memória? Porque essas células de memória vão guardar a memória, tá? Para que ocorra aí uma receitinha no caso de ocorrer uma segunda infecção com esse mesmo tipo de antígeno. Então, olha aqui. Células de memória surgem da diferenciação de linfócitos, perduram no organismo e podem responder rapidamente a um segundo contato com o antígeno, causando uma resposta secundária que vai ser rápida e específica, tá? Os anticorpos produzidos aqui através da diferenciação dos linfócitos B e os linfócitos T atuam destruindo aí as células infectadas ou os próprios micro-organismos, né? Se ligando aos próprios micro-organismos ou aos próprios vírus. Como é que acontece a estimulação de linfócitos B, linfócitos T matadores e a produção de células de memória? Olhem aqui para esse esquema, gente. Nesse esquema, a gente está vendo uma célula fagocítica apresentando um antígeno para uma célula TCD4 ou auxiliar, tá? Então, aqui é uma célula T que está sendo apresentada a um antígeno.
Essa célula, uma vez que isso acontece, ela é estimulada e aí ela vai sofrer um processo de replicação, ou seja, ela vai aumentar muito. Ela vai aumentar e muito e ela está estimulada com esse tipo de antígeno aqui. Elas vão causar, então, a diferenciação, vão estimular aí, elas vão se diferenciar e produzir moléculas que vão estimular outras células, que vão estimular a produção de células de memória e vão estimular a ativação de linfócitos B e de linfócitos T, CD8 ou matadores. Lembrando que os linfócitos B atuam na imunidade humoral, porque promovem a produção de anticorpos, e os linfócitos T matadores atuam na resposta imune celular, matando células transplantadas aí, que não sejam, que não tenham, esqueci aí o nome, afinidade aí com o nosso corpo, não é bem esse nome, vou lembrar já, ou células infectadas por vírus, ok? Essa resposta imune adquirida, então, é caracterizada por apresentar diversidade. O sistema imune reconhece milhares de antígenos diferentes, produzindo para cada um uma resposta adequada. Também é caracterizada por apresentar memória imunológica. A exposição do sistema imunológico a antígenos faz aumentar sua habilidade em responder a esse antígeno novamente, tá? As respostas subsequentes ao mesmo antígeno são normalmente mais rápidas, maiores e qualitativamente diferentes da primeira. Especialização. O sistema imune responde por vias distintas a diferentes antígenos, maximizando a eficiência dos mecanismos de defesa. E autotolerância. Capacidade que os linfócitos apresentam contra moléculas estranhas, mas não contra as próprias moléculas do corpo. Fechou? E pessoal, isso que eu falei é como é desencadeada a resposta imune adquirida naturalmente. Tá? Na resposta imune adquirida naturalmente, ocorreu fagocitose, meu corpo foi apresentado a antígeno, foi sensibilizado e aí a resposta imune adquirida atuou. Só que a gente tem outras respostas imunes que podem acontecer no nosso corpo e elas decorrem da utilização de vacinas e também de soros, né? Utilizar uma vacina, tomar uma vacina, é fazer com que o meu corpo crie artificialmente sem riscos um estado de proteção a determinadas doenças contagiosas e graves, tá? A vacinação, então, gente, é um método artificial de imunização ativa. Pegaram isso? Então, vacina, método artificial de imunização ativa. Artificial porque o meu corpo foi apresentado ao antígeno artificialmente e aí ele é sensibilizado a produzir anticorpos. Então, ativo porque o meu corpo vai produzir anticorpos e meu corpo vai produzir células de memória, tá? Então, na vacinação eu não entrei de fato em contato com o agente causador da doença. Eu entrei em contato com parte dele, com ele morto, tá? Existem outras vacinas também, mas o meu corpo entrou em contato com um antígeno específico e ele vai produzir células de memória e anticorpos. Quando eu de fato entrar em contato com esse organismo, com esse patógeno, aí o meu corpo já vai estar preparado, né? Já vai ter células de memória e aí vai atuar de maneira certeira, mais rápida e qualitativamente melhor a uma infecção. Fechou? E o soro? O soro já é um método artificial de imunização passiva. Por que passiva? Porque eu não vou produzir anticorpos contra um antígeno. Eu estou recebendo anticorpos prontos. O soro contém anticorpos prontos contra um determinado antígeno. Isso faz com que a minha resposta seja rapidona, né? Não tem que passar por todo esse processo. Então, recebi anticorpo, já vai atuar contra o antígeno, acabou aí promovendo essa resposta imunológica. Então, meu corpo não produziu seus próprios anticorpos, ele não vai ser sensibilizado. E aí a gente vai ter uma resposta passiva, porém artificial.